você sentar, você pode virar para a pessoa que está do teu lado e falar: presta bem atenção a tudo que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas e famílias nessa noite. Nós não seremos mais roubados na plenitude da bênção da família. Nós vamos viver integralmente a totalidade dessa bênção, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Pode sentar. Eu falei já recentemente com vocês que, para mim, conseguir passar de ano, quando eu estava no ensino do primeiro grau, no segundo grau também, não existe mais segundo grau, primeiro grau, né? O que existe hoje? Fundamental e médio. Eu vi quantas coisas fundamentais faltaram para a minha vida. E quantas coisas pelo menos médias. Mas eu me lembro também de que conseguir passar de ano era um alívio. Fala a pessoa que está do teu lado, fala: ó, a gente não existe para apenas conseguir ser ou ter. O Senhor quer te dar a porção de excelência sobre a tua vida. Eu estou fazendo um paralelo disso, mas quantos aqui amam a sua família? Levante sua mão. Pode ser só filhos, pais, se você não tiver, né, essa rede familiar, né, mas quantos amam, dariam sua vida pela sua família? Que coisa linda, amém? Com o amor que você tem, com aquilo que Deus gerou e que traz, na realidade, muitas vezes, decepções de sabores, estou me referindo à própria família, não é verdade? Mas o amor, ele supera. O amor, ele é mais forte, diz a palavra de Deus, do que a própria morte. Mas nós temos amado a nossa família somente com esse amor distinto natural, ou nós temos usado todas as possibilidades que o Senhor nos dá através desse amor para ter uma família plena? Aí entra esse contexto que eu me referi agora, de não apenas conseguir passar com nota 5. Bispo, a maioria das escolas, o mínimo para passar é nota 6 ou 7. Estou errado ou estou certo agora? Estou certo? Estou. Meu pai conseguiu arrumar uma escola para mim que com nota 5 você já passava. Ninguém riu, obrigado, aleluia, você foi solidário, mas para o meu pai foi uma gargalhada quando eu consegui passar de ano. Eu estou também me jogando lá para baixo, né? Parece que o bispo Abud, ele foi curado de alguma coisa na adolescência dele, foi de burrice que ele foi curado, porque depois, né, nasceram bons anos de aprendizado. Não foi de burrice que eu fui curado, mas aquilo que eu estava vivendo era um trauma tão absurdo, tão grande, que atrapalhou a minha vida por longos anos. Mas eu vi Deus restaurar. Mas essa condicionante em que muitos aceitam e convivem com isso, viver numa família nota 5. Eu amo, mas tem sido nota 5. Fala comigo, aleluia. Acabou esse tempo. Deus quer inaugurar um novo tempo para você. E a primeira coisa que a gente precisa entender e conhecer no nosso espírito, que a família não é junção de pessoas ou simplesmente como Adão e Eva,
foram criados e, por causa do pecado, perderam essa condição especial da bênção tão completa, tão total, né? A natureza do pecado passou a fazer parte do relacionamento familiar. Eles não viveram nem parcialmente aquilo que Deus tinha. Eles foram expulsos do paraíso, foram expulsos do lugar onde todos os dias eles falavam com Deus. Como foi a criação de Deus então? Deus começou a criação dele fazendo o céu, a terra, a luz, e, enfim, todas as coisas, o dia, a noite. Mas quando ele cria o homem, ele cria a sua imagem e semelhança para reinar, para dominar. E o homem foi roubado nisso, porque a natureza do pecado entrou. Paulo define o primeiro Adão, no livro de Coríntios, ele define o primeiro Adão, a herança adâmica que nós recebemos enquanto criatura de Deus, ele define como sendo alma vivente. Mas ele se refere a Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, como segundo Adão, como espírito vivificante. Você entende a diferença? A alma vivente é aquela alma que vive o comum. Tem muitos filhos de Deus que estão aceitando viver um relacionamento familiar como o mundo lá fora prevê, como o mundo lá fora acha que é possível ser feliz. Enfim, sustentando as coisas, sustentando os relacionamentos, muitas vezes mantendo a aparência. Mas esse não é o plano de Deus. Isso pertence a essa herança adâmica que foi, na realidade, ferida pela serpente no calcanhar. E o que faz o segundo Adão, Jesus Cristo? Paulo define isso também: pisa na cabeça da serpente. Então a criação da família volta à condição não de conseguir estar casado, conseguir manter os filhos, mesmo que totalmente desvirtuados e fora de controle em tantas situações e sofrendo danos por isso, eles mesmos, e a gente tenta sustentar uma vida que estou conseguindo ter uma família. Fala mais com veemência, fala com autoridade. Está amarrado em nome de Jesus. O Senhor tem uma família perfeita. É diferente de passar com nota 5 e ter a excelência de uma nota 10, de viver a totalidade. Quem deseja, de toda sinceridade, de que seja melhor a condição de vida na tua família, em que haja, você sabe relacionar e colocar na prateleira quais são as coisas, os itens, tanto do relacionamento marido e mulher, quanto o relacionamento pais e filhos, como no relacionamento com os irmãos. Eu fiz uma homenagem essa semana ao meu irmão, porque ele é flamenguista doente, né? Doente mesmo. Você sabe que todo flamenguista, quando a gente fala que é doente, é porque são doentes, não estou brincando. Mas ele é apaixonado pelo Flamengo. E eu sou botafoguense, né? Aí fazia muito tempo que eu não o via. Aí eu fui lá em São Paulo, eu fui na casa dele, a gente tirou uma foto abraçado, uma outra foto de mãos dadas, e ele fez questão de botar a camisa do Flamengo. Alguém viu isso no Instagram? No meu Instagram? Não. Alguém viu. Os flamenguistas viram, inevitavelmente, né? Eu estou vendo aqui os que estão levantando a mão. Aí eu falei, vou mostrar que o amor não tem limite. Na hora que eu fui publicar, me deu esse insight. Daí eu peguei o hino do Flamengo no ritmo, acho que meio de rock, né, Lelê? Depois você confere. Mas eu botei lá, falei, isso é só para provar que o amor não tem limite. Fala comigo, aleluia.
Mas qual é o preço que eu pago? Não é isso eu estou brincando, claro. Mas qual é o preço que eu pago como ser espiritual para que o ambiente da minha casa, para que a minha família viva o resgate do plano inicial do nosso Deus, que foi com Adão e Eva, não mais como alma vivente que se desgasta, que se perde, que vive o lugar comum, mas para ser espírito vivificante. Qual o preço que você tem pago? Qual é o passo? Pergunta a pessoa que está do teu lado, qual é o passo que você tem dado? Esse é o quarto passo, é o passo da família. Qual é o passo que você tem dado? E o Espírito Santo começou a ministrar tão forte no meu coração, no dia de hoje. O passo que Davi deu, ele não deu, não foi um ritual que ele fez. Ele prestou um culto a Deus, para levar da casa de Obed-edom para Jerusalém. Ele dava 6 passos e ele consagrava o incenso, uma oferta para o nosso Deus. 6 passos, lindões. Eu já fui a Obed-edom. Aliás, nós semeamos lá, no sentido profético, algo que foi tremendo, foi uma visitação de Deus tão poderosa, e eu sei a distância que tem para Jerusalém. Você está entendendo o que Davi fez? Ele não teve limite. Foi mais do que o hino do Flamengo na minha foto. Brincadeiras à parte, ele não teve limite. Tem botafoguense aqui me olhando feio. Não se importa não, Orlando. Foi só para agradar, né, alguém que precisava. Mas ele dava passos de sacrifício. E ele consagrava ao Senhor uma oferta, mais 6 passos. Gente, se eu fizesse isso com vocês, como pastor da igreja, vocês iam falar, o bispo bebeu, coitado, então ele está ficando velhinho demais, ele está pedindo para a gente dar 7 voltas aqui no quarteirão, como atitude, né, profética, e a cada 6 passos a gente vai consagrar o nosso louvor ao Senhor. Acho que nem os levitas iam topar. Obrigado, pastora. Por isso que eu sabia que eu tinha que olhar para você, porque você ia, né, conseguir coordenar todos eles. Mas eu estou falando com muita propriedade aquilo que Deus está nos chamando a viver. Fala comigo, o resgate do segundo Adão, do Espírito vivificante, dentro do meu lar, dentro da minha casa. Fala, minha família e eu mesmo não seremos alma vivente, mas seremos espírito vivificante. E Deus está te perguntando qual é o passo que você vai dar, qual é a entrega que você vai fazer. Sabe para quê? Foi o que o Espírito Santo falou para mim. Questiona você mesmo, varão. Vai começar a surgir aqui. Fala Jeová para um lado, fala Jeová para o outro. Mas fala Jeová, diz você mesmo, de você. Para que você, varão, valoroso, como a Bíblia define, seja no teu ser espiritual o sacerdote que o Senhor espera. O Senhor não está esperando que a gente queime um boi e ofereça. O Senhor está esperando que você se levante como sacerdote da tua casa. Sabe o que faz o sacerdote? Cadê os homens? Fala, eu. Está faltando mais eu aqui. Vai, 1, 2, 3 e já. Eu. Agora sim, agora virou. Para que eu e você sejamos sacerdote. O papel do sacerdote, ele não alimenta
somente com o dinheiro que ele coloca na sua casa. Ele não alimenta somente em ser bonzinho. Ele não alimenta, ele alimenta com o teu ser espiritual encharcado da presença de Deus. Porque o sacerdote, ele age com sabedoria e ele traz o coração de Deus para perto do coração do povo. Estou falando do sacerdote no altar de Deus. E você na tua casa é o sacerdote que Deus espera que você traga o coração de Deus para perto do coração deles. Como? Nas tuas atitudes, nas tuas ações, nas tuas reações, na forma espiritual em que você consegue discernir qualquer coisa que está acontecendo para que não se perca, da forma espiritual como Deus espera que as tuas reações falem mais alto do que as tuas ações, do que as tuas atitudes, mostrando que você é um homem que vive debaixo desse governo de Deus, que você tem o domínio próprio, que você tem a palavra, que não é a palavra comum, mas a palavra que foi inspirada por Deus para poder aplacar todo tipo de distúrbio, todo tipo, muitas vezes até de loucura, de coisas que acontecem no relacionamento, de você ser sacerdote para saber pedir perdão para o teu cônjuge, para a tua esposa, pedir perdão para os teus filhos. Não, para o filho eu não preciso pedir perdão, eu vou acostumar mal ele, Quantas vezes Deus me deu a oportunidade, quando o Senhor falou, você exagerou, você errou, você não agiu de maneira espiritual, você agiu como alma vivente, quando você poderia. Eu não estou teorizando algo e não estou colocando algo que é impossível de ser vivido. No dia a dia não é assim, né, bispo? No dia a dia, quando você controla a tua boca e os teus lábios, e da mesma fonte que sai coisa boa, não saia águas amargas, palavras de chocarrice, palavras que ofendem o Espírito Santo de Deus. Ah, não, é hábito falar palavrão. Eu tenho dito isso aqui, não existe esse hábito. Não pode a mesma fonte jorrar água salgada e água doce. Eu preciso entender que há poder nas minhas palavras, e não é só para palavrões que são considerados palavras obscenas, mas para palavras que não vão edificar, de romper da minha boca de uma vez por todas, virar para um filho, virar para a esposa e sentenciar, e muitas vezes cometer o pecado e o erro. Se continuar assim, não vai dar mais. Você não tem ideia da destruição que você está plantando. Você não tem ideia. O quarto passo que Deus está nos dando a oportunidade de viver hoje é um passo em que o Senhor já nos deu toda a capacidade de nós vivermos. Pelo início dessa palavra, em dizer para vocês de que há uma diferença brutal, crucial, entre a alma vivente e o espírito vivificante. Você não vai ser dentro da tua casa a pessoa que todos vão reconhecer como alma vivente. A alma, muitas vezes, ela está totalmente... Alma é pensamento, sentimento, emoções. Você não vai viver como alma vivente, você vai viver como espírito vivificante. Homens, vão fazer essa aliança com Deus? Levante suas mãos e fala: Senhor, eu quero ser esse modelo de espírito vivificante. Aleluia! Quer começar a praticar isso? Vira para tua esposa agora e pede perdão para ela. Ih, caramba, eu estou ouvindo um bochichinho assim.
Vira para tua esposa e pede perdão para ela. Mas bispo, de que? Eu não fiz nada, hoje o dia foi maravilhoso. Não, mas se não foi hoje, foi ontem, foi anteontem. Em alguma coisa você precisa pedir desculpa. Zera a tua vida em nome de Jesus. Eu não ouvi nenhum amém, aleluia, fala Jeová, das mulheres, cara. As mulheres estão ouvindo isso e estão, né? Estão emocionadas, gostei. Mas não fica só para os homens. Espírito vivificante no lugar de alma vivente é para as mulheres ocupar o teu papel espiritual. Vocês entenderam desde o início da palavra o que Deus está falando? É o resgate. O resgate do ser espiritual como esposa, como marido. Mulheres, não sou eu que defino, é a Bíblia que define que a mulher rixosa... Eita, eu ouvi alguém falar eita. A mulher rixosa é como aquele conta-gota, sabe? A água é mole, a pedra é dura, tanto bate até que fura. Chega uma hora que fura a paciência do teu marido, lindona. Os homens foram mais ousados, falaram, Senhor, dá livramento, aleluia. Mulheres, deixa eu contar um segredo para vocês. Eu não estou falando como um homem, né? Não pensem na bispa agora, pensem no ser espiritual nosso, né? Talvez as mulheres não tenham sido informadas, mas se falar em alguma coisa, né, que não ficou legal, se falar vai lá, vamos dar uma lambuja, como falava o meu avô, falar 2 vezes já deu para entender. Não precisa falar 150 vezes. Não. Eu preciso falar, bispo, porque é como um desabafo. Querida, segredo. Como coluna do lar, você não quer balançar a coluna e deixar o balança, mas não cai, né? Rolar. Então, como coluna do lar, fala 1 vez, 2 vezes aquilo que extrapolou. As outras 148 vezes, entra no quarto de guerra e desabafa com o Senhor. O Senhor vai te consolar muito mais do que o teu marido. O Senhor, Ele vai te ouvir. E vai ser uma oração. O Espírito Santo de Deus, Ele vai dar ordem aos anjos, para quando eu pensar em agir de novo do mesmo jeito, o Senhor vai falar, você não quer que a tua mulher entre no quarto de guerra e de novo fale 148 vezes comigo. Então para de uma vez. Resolve isso de uma vez. A gente está brincando, mas o que tem de muito importante e sério, o Senhor está nos chamando para viver o ser espiritual, o espírito vivificante, cumprindo o nosso papel espiritual. Esse é o passo que eu preciso dar. E eu fiz essas menções, essas ilustrações somente na relação marido e mulher, mas na relação pais e filhos. Nós precisamos cumprir esse papel espiritual na família. Ser sacerdote, ser coluna, no caso da mulher, filhos que honram os pais. E você vai honrar os teus pais, mesmo que você já seja uma pessoa adulta, esteja casado, você vai honrar, você vai dar honra. Você sabe, a Bispa Sônia um dia falou isso, me chapou. Sabe como que a gente honra os nossos pais? Mais do que ter consideração, ter carinho, ter preocupação, ter zelo, cobrir nas necessidades, tudo isso, corretíssimo. Mas sabe como eu honro? Quando alguém faz referência a gente
dizendo como teu filho, como tua filha são pessoas especiais. Aquilo que resulta em nós na vida. E sabe aonde que isso vai ser confirmado e vai ser fantasticamente reconhecido? Não é na nossa vida profissional. Eu vou ter uma vida pública e eu vou ser honrado publicamente. Não é nisso. É no ser espiritual de novo. Sabe por quê? Porque nós testemunhamos dessa maneira, vivendo uma vida coerente, uma vida com Deus dessa forma. Nós somos testemunhos, em primeiro lugar, no mundo espiritual. Somos testemunhos diante de anjos e demônios. O mal, os demônios são obrigados, em um ser espiritual, que é o espírito vivificante, que dá esse passo. Eu estou dando um passo para amar mais a minha família, para não deixar o inimigo desconstruir, aonde a palavra nos afirma que casa dividida não prospera. E você divide a casa. Eu tenho razão para isso, né, bispo? Eu tenho a minha maneira de pensar. Dispensa a tua maneira de pensar. Desconstrói. Mais uma frase da bispa Sônia, ela diz: você prefere ter razão ou ter solução? Então, tem esse domínio próprio. Casa dividida não prospera. Repete para quem está do teu lado. Se for marido, esposa, ótimo. Se não for também, irmão em Cristo teu, fala: casa dividida jamais vai prosperar. Então, não deixa isso roubar da tua vida e virar a história do conseguir passar com nota 5, mas de ter excelência, tirar nota 10. Bispo, como é que eu consigo fazer isso? O que eu preciso para fazer isso e dar certo na minha casa, na minha família, e a gente viver essa felicidade de maneira completa? Em primeiro lugar, ter avivado a promessa de Deus em nosso coração. Abraão, em Gênesis 15, tinha dúvida se Deus ia cumprir a promessa ou não. Ele cometeu erros. Abraão pegou atalho, foi ter um filho com Ismael, foi ter um filho com Agar, que nasceu Ismael, pegou atalho. Fala: Senhor, diante da tua presença, eu não vou pegar atalho nenhum. Eu quero viver as promessas avivadas no meu coração. Aleluia. Número 2, nos levantarmos como intercessores de nossa família. Havia a necessidade. Nós não fazemos nada sozinhos, querido. E a oração é a arma que o Senhor nos deu. Seja no quarto de guerra, seja no trânsito, seja no transporte público, abra a tua boca. E eu digo sempre, tem gente que troca, que acha que está orando, mas não é uma oração, é uma murmura oração. Você reclama 90% do tempo, e nos 10% você reflete um pouco e fala: Senhor, eu sei que o Senhor pode, me ajuda. Está quebrado em nome de Jesus. Vamos inverter no nosso lar mesmo. Para de enxergar, seja marido, esposa, filhos, etc., do jeito que eles sempre foram. Hoje o apóstolo de novo, né? Acho que o Carlos Renato que viu, mas o apóstolo de novo, porque eu tinha vindo para o Rio com a bispa, e o apóstolo, a Gabriela, a Manu e a Giovana e o Nelsinho, o marido da Giovana, foram lá em Alphaville, onde o apóstolo ministra de manhã. Aí no final o apóstolo chama, né, pergunta para Gigi como é que as coisas todas aconteceram.
Mas ele conta de novo a história da única vez que ele perdeu o avião, que foi por culpa do Abude. E recentemente eu lembrei a ele que não foi uma, foram 2 vezes que isso aconteceu. Ele falou, você viu que é um coração que perdoa, que libera perdão. Eu computei só uma de lembrança, mas foram 2 vezes, né? E um dia eu conto por que foram, o que aconteceu. Mas tem momentos que a gente olha para alguém da família sem considerar a possibilidade de mudança e de transformação. Assim, não. Não é verdade isso? Não é? Boa parte disso é culpa nossa mesmo, porque a gente não muda. A gente não dá o passo de amor para deixar que não a alma vivente, mas o Espírito vivificante seja verdadeiramente aquilo que vai fazer a minha participação no meu lar. Sacerdote, vamos ser sacerdote. Coluna, vamos ser coluna. Vamos assumir esse papel. A coluna, para sustentar, tem que ser paciente. Tem que acreditar, tem que orar. Quantas mulheres eu vi que a vida do marido foi transformada porque elas deixaram de ser aquela mulher rixosa, né? E passaram a ser mulheres que edificaram o seu lar. Mas como eu edifico? Sendo bobinha o tempo todo, sendo subserviente? Não, eu vou espiritualmente ser submissa. Bispo, submissa significa estar debaixo de uma missão, mas o meu marido está muito longe de Deus. Eu estou citando exemplos para vocês, queridos, porque a palavra que Deus está ministrando no nosso coração sobre a família serve em todos os contextos, em todos os papéis espirituais que Deus espera de nós. Então, não entra em devaneio e nem acha que essa palavra não é exatamente para você. Eu posso te afirmar, e lá no céu, quando chegar diante do trono do Senhor, você não vai poder dizer, eu não ouvi essa palavra, eu não sabia, que eu poderia ser muito mais feliz, que Deus está colocando essa marca, esse registro hoje na tua vida. Quem quer ter uma família melhor? Já é muito boa, bispo, mas pode ficar melhor ainda, eu quero. Quem quer ter? Em nome de Jesus. Eu estou dizendo que uma revolução de salvação vai acontecer na tua casa por causa de um novo posicionamento. Amém. Glória a Deus. Então não deixe ser roubado em nome de Jesus. Dentro de um instante nós vamos estar orando. Você vai ter a oportunidade da tua boca se abrir e dizer para o Senhor, antes de mudar meu marido, antes de mudar minha esposa, muda a minha vida. Me muda, me transforma, em nome de Jesus. Nós temos que ser intercessores. E em terceiro e último, crermos que os dias de riso estão chegando. Esses dias de riso foi na realidade de Sara, que duvidou, que não acreditou, mas quando nasceu Isaac, ela teve no colo, foram dias de riso. Está começando uma temporada de riso. Aleluia, aleluia. Você quer viver isso na tua casa, na tua família? Fica de pé. Aleluia. Se você quer viver isso, exatamente isso, pode sair do seu lugar, vir aqui à frente. Eu quero ungir a tua vida com óleo. Aleluia. Eu quero clamar. Você vai dar um passo consciente. Você vai dizer, Senhor, eu não estou sozinha para dar esse passo. O Senhor está comigo, o Senhor está me dando a mão. O Senhor me criou como ser espiritual. Se por causa de Adão eu virei alma vivente, no dia 16 de novembro de 2025, o Senhor está me trazendo a lembrança. Eu posso ser espírito vivificante.
Eu peço isso para o Senhor agora, para a minha vida. Quando eu começar o dia amanhã, onde eu estiver, onde eu for, com quem eu falar, eu quero essa porção desse ser espiritual que Deus criou para que eu viva intensamente, integralmente, tudo isso na minha vida, em nome de Jesus. Você pode colocar uma das mãos no teu coração, a outra você pode erguer em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Fala: Senhor, eu quero ser melhor, eu quero ser melhor. Eu quero que esse ser espiritual, na luta, na guerra, do espírito que milita contra a carne, da carne que milita contra o espírito, e eu quero, Senhor, que o espírito, encharcado do teu Santo Espírito, vença, meu Deus. Me perdoa, Senhor, aonde eu falhei, Pai. E eu, Bispo Abud, estou pedindo perdão ao Senhor. Me perdoa naquilo que eu falhei como marido, como pai. Me perdoa aquilo que eu falhei, Senhor. Aleluia. Davi não estava dando qualquer passo. Ele estava dando o passo com a arca, com o Shekinah de Deus. Ele estava dando em direção a famílias. E mesmo quando somos incompreendidos, como ele foi com Mical, Deus vai nos honrar. Você vai começar a dançar. Você vai começar a dançar. Aleluia. Vamos ser mais simples, vamos ser mais mansos. O que a palavra fala do fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio. Em todos os 9 gomos do fruto do Espírito, o Senhor está falando para você: tem mais. Eu vou te dar a oportunidade de viver mais e mais e mais a minha presença. E aí, marido, você vai ser sacerdote. Vai sair da tua boca aquilo que vai alimentar a tua esposa. Às vezes não é ser bonzinho, mas é ser um sacerdote que posiciona e que mostra para a família que a nossa resposta só está em Deus. Que se o Senhor não edificar, não vai adiantar nada. Eu traduzi mais as esposas, aleluia. O que eu deixei de fazer, que na realidade rompeu, quebraram vasos, o Senhor não cola vaso, Ele faz de novo, porque Ele é o olheiro. Bispo, eu já amei o meu cônjuge mais do que eu amo hoje. Eu tenho uma notícia para te dar, eu tenho uma novidade para te contar. Deus está derramando, porque onde tem o Shekinah, onde tem a arca, onde tem a presença dele, tem a festa, tem o dançar em torno da arca. E o Senhor está falando para você: você vai ter de aliança de amor muito superior àquilo que um dia você conseguiu amar. Os meus filhos, bispo, parece que não tem controle, eu não sei como administrar. O Senhor vai te mostrar. O Senhor está purificando o amor dentro dos lares hoje, aleluia. O Senhor está tirando aquela versão de ser parente, aquela versão de viver junto, de ser colegas de quarto, de ser. O Senhor, Ele quer dar plenitude. Você está levando hoje a arca para a tua casa, você está levando o Shekinah de Deus dentro de você, você está levando o Shekinah de Deus, aleluia. A tua família vai se surpreender com as tuas ações, com as tuas reações, em nome de Jesus.
Faça a tua oração. Tem consistência isso que o Senhor está falando hoje para nós? Vale a pena viver de outra maneira que não essa? Eu te confesso que não. Não vale a pena viver de outra maneira que não essa. Tinham arranhões, avarias nos relacionamentos familiares que hoje o Senhor está tirando. O Senhor está te convidando a liberar perdão. Eu não me refiro só a marido e esposa, mas qualquer relacionamento familiar em que teve uma cisão, teve uma ruptura, teve uma avaria, teve uma machucadura. Deus está exigindo de você: se eu te perdoo, eu te dou a capacidade de perdoar. Aleluia! Se eu te perdoo, você já recebeu essa marca, essa capacidade de perdoar, de alianças serem retomadas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, aleluia, nós queremos declarar, meu Deus, declarar, aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos, Pai, como igreja, Senhor, e com a autoridade que o Senhor nos concedeu, Senhor, da visão que o Senhor entregou para a nossa igreja, Pai, de muros restaurados, Senhor, ser de uma cidade restaurada, Senhor, cidade assolada, Senhor. Mas o Senhor levantou um povo, Pai, numa disposição diferente, para restaurar, Senhor, cada um a sua parte, Senhor. Cada uma parte que competia a sua família, o Senhor levantou com uma disposição nova, Senhor. E nós estamos debaixo dessa palavra, Pai, para declarar que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, que nós e os nossos casamentos servirão ao Senhor, que os nossos filhos servirão ao Senhor, Pai. Senhor, e que onde o Senhor nos colocar, todos vão de reconhecer como família bendita, como casal a quem o Senhor separou, escolheu, santificou, abençoou, para dar fruto, para multiplicar, Senhor. Espírito Santo, move agora, Senhor, e vai tirando, Pai, vai tirando toda a raiz do coração, Senhor, tudo que impede esse romper, tudo que impede esse levantar, Senhor, a despeito das oposições, a despeito das ameaças, a despeito do plano do inimigo. Nós repreendemos no abismo toda obra das trevas contra os lares, toda obra de Satanás contra os casamentos, toda prostituição, toda falta de santidade dentro dos lares. Nós repreendemos no nome de Jesus e declaramos restauração, restauração, como os muros foram restaurados, fortalecidos, as portas foram novamente edificadas, Senhor. Entra agora, Senhor, em cada lar aqui representado, Pai, e vai cobrindo, Senhor, com esse sangue precioso, o sangue que impede, Senhor, a morte dos casamentos, dos relacionamentos, a morte da esperança, a morte espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, coloca um ânimo novo, Senhor, no coração dos maridos. Coloca, Senhor, o entendimento, Senhor, do papel que o Senhor designou para cada um deles, Pai. Senhor, a despeito do que o mundo tem distorcido, de como esse espírito de Jezabel tem distorcido, Senhor, o papel do homem, o lugar do homem, Senhor, dentro dos lares, nós agora denunciamos debaixo do poder dessa palavra, Senhor, e declaramos homens que se levantam como sacerdotes, como cabeças, homens guiados pelo Espírito Santo de Deus, homens que ouvem a voz do Senhor, homens que têm intimidade com o Deus vivo, homens que recebem do Senhor a direção para o futuro da sua família. Em nome de Jesus, homens que recebem o amor com que Cristo amou a igreja, assim os maridos vão amar as esposas, Pai. Levanta as mulheres, Senhor, levanta uma geração de mulheres, Senhor. Senhor, mulheres muito mais do que vencedoras, Pai. Mulheres que levantam
dão um testemunho onde o inimigo colocou uma dor. Mulheres que erguem um altar onde o inimigo colocou uma vergonha. Oh, recebe em nome de Jesus a restauração que o Senhor tem para você, mulher, para você, esposa, para você dentro da sua família, para você no relacionamento com os seus pais, com os seus irmãos, com os seus filhos, com a sua parentela, que precisa enxergar em você a diferença, que precisa enxergar em você algo novo, que precisa enxergar o amor de Jesus através da sua vida. Recebe em nome de Jesus esse revestimento que faz essa coluna ser forte, que faz essa coluna ser inabalável, que faz essa coluna se levantar todos os dias e clamar pela sua família, pela sua casa, que faz essa coluna se levantar pelo seu marido, que faz essa coluna entender que ela é uma intercessora dentro e fora da sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade, na igreja. Senhor, levanta esse exército, Pai, para andar nessa condição, Senhor, para andar de acordo com o que o Senhor nos fez para ser mulheres mais do que vencedoras, mulheres ajudadoras, mulheres companheiras. Oh, mulheres que exalam o bom perfume de Cristo. Recebe em nome de Jesus essa capacidade, esse dom de Deus de amar, de derramar aquilo que o Senhor já entregou para você. Rompe, rompe, rompe para derramar o que o Senhor já entregou sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Levante suas mãos, cante com autoridade. A promessa da tua descendência, a promessa da sua descendência até a quarta geração. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Eu vejo uma chuva sobre a tua casa. Eu vejo uma chuva sobre o teu lar, sobre a tua descendência. Gerações, sua família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Sua família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída, teu anjo e teu choro. É contigo, é por ti, é por ti.
sabe que hoje, de uma maneira muito especial, Deus tocou na tua vida e tocou na tua família. Quem tem certeza disso, levante suas mãos. Você pode, ao levantar sua mão, você fechar sua mão. Segura, 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 segura. Você vai ver sobre teus filhos, teus netos, você vai ver, aleluia, até os familiares mais distantes, eles serão abençoados. A promessa estava sobre Abraão: todas as famílias da terra serão abençoadas. Levante suas mãos, nós vamos nos despedir. Eu quero com muito amor convidar para aquilo que nós temos de socorro imediato para fazer. O Carlos Renato recebeu 10 boletos de R$200, que representa a rádio, que esse mês a gente não conseguiu fazer frente. A rádio vai 24 horas por dia para o ar. Quem ouve a 107.9, levanta a mão. Nos dá um gozo no coração saber que a nossa vida está viabilizando que pessoas recebam na prisão, em hospitais. Então, se você puder ser uma dessas 10 pessoas, e nós precisamos dessas 10, eu quero ser a primeira, Carlos Renato. Eu não sei como é que envia. Você é a segunda. Amém. Quem mais pode hoje pegar esse boleto? 3, 4, 5. Amém. 6. Só mais 4. E a gente vai se alegrar amanhã de manhã, porque a gente viu o agir de Deus. Aquele que sentiu o desejo, procura o Carlos Renato, levanta a mão. Amém? E nós vamos viabilizar isso. Dê a mão para quem está do teu lado. Fala para o teu irmão: a tua família é muito abençoada. Os teus filhos, os filhos dos teus filhos. Eu sinto um gozo no meu espírito, no meu coração tão grande. Você vai trazer testemunho ainda essa semana, até domingo, daquilo que Deus fez. Eu vou continuar orando todos os dias pela tua vida, reconhecendo cada rosto que eu estou vendo aqui. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, hoje e para sempre. Como servo do Senhor te abençoo. Vai em paz, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje? Levante sua mão. Tem alguém? Ali atrás. Amém, que Deus te abençoe. Queridos, todos têm meu WhatsApp. Não chore por mim, liga para mim. Amém? E manda mensagem em nome de Jesus. Seja bem-vindo, aleluia, todos os dias à casa do Senhor.